Olá! Como em todo debate, a privatização é um assunto que tem opositores e defensores. Na prática, consiste em tornar privado algo que era público. Acontece, por exemplo, quando uma empresa ou instituição pública é vendida ao setor privado. No Brasil, as privatizações começaram na década de 1980. A discussão agora retoma com a intenção do governo de privatizar pelo menos 17 estatais até o final de 2019. Vamos ver. Nas décadas de 80 e 90, o Brasil vendeu 119 estatais e lucrou com isso cerca de 70 bilhões de reais. Mesmo depois desse último grande ciclo de privatizações, o Brasil ainda é o país com o maior número de estatais, entre as 36 nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São cerca de 418 empresas controladas direta ou indiretamente pela União, estados e municípios. 138 são federais. Juntas, essas companhias empregam mais de 800 mil pessoas, sendo cerca de 500 mil do governo federal. E para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio Rui Magalhães Psitelli, professor de Direito Administrativo e Direito Financeiro, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, economista e mestre em administração. Sejam bem-vindos ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vou começar então com o professor Sérgio Nazaré. Nós vimos aí vários números, né? Mas quem não entende de privatização, professor, o que quer dizer assim, só a União é dona de mais de 100 empresas? Isso comparado a outros países é muito, é pouco? Tem muita coisa na mão do governo? Qual é a sua opinião? Olha, a privatização, esse tema que está bastante atual e bastante em voga, né, envolve a dinâmica dos mercados econômicos. Vocês mostraram aí agora toda a parte das décadas de 80 e 90, onde o Estado teve uma importância muito grande no processo de transformação econômica, processo de produção. Esse modelo foi um modelo importante porque ele atendia ao requisito de substituição de importações e fomento da atividade econômica nacional. Na medida em que, a partir da década de 90, houve um processo de abertura econômica, de maior competitividade, maior dinâmica da atividade produtiva, se verifica que a propriedade não precisa mais necessariamente estar na mão do setor público ou do setor privado. Ela tem de estar onde ela se demonstre a forma mais eficiente de entregar bens e serviços aos consumidores. Então é um tema muito importante para a discussão, mas assim, o que importa para o consumidor? Que a empresa entregue produtos e serviços adequados na hora que o consumidor quer e, principalmente, a preços e qualidades adequadas. Professor Rui Psitelli, como é que a gente avalia que uma empresa está saudável, né? Uma empresa do governo, né, está saudável? A gente diz que tem uma boa governança, a gente diz que ela não está saudável quando ela tem excesso de indicações políticas, falta metas de performances. Como é que a gente avalia isso? Veja bem, durante o século XX, o Estado foi o grande pioneiro, tanto na sociedade quanto na economia. As diversas crises e fortes crises que sucederam no século XX, 2 guerras mundiais, crises financeiras, crise do petróleo, fizeram com que o setor privado perdesse muita capacidade de investimento. O estatismo nasce nesse cenário, onde a sociedade não tem meios para se alavancar quanto aos seus investimentos de maneira privada. Então o Estado nasce nesse modelo. Quando se chega no final do século XX, começa-se, devido à crise fiscal que assola todos os países desde o final da década de 80, começa a se questionar, mas essas empresas estatais, tanto econômicas quanto prestadoras de serviços públicos, além de prestar essa atividade para a qual elas foram criadas, de suprir essa demanda, né, da população, onde não havia o setor privado, será que essas empresas também não têm que apresentar índices econômicos satisfatórios? Num cenário de restrição fiscal do final do século XX, essa pergunta passa a ser importante. Essa pergunta não era necessariamente importante durante todo o século XX, porque a própria demanda da população não tinha como ser atendida por empresas privadas. O Estado teve que ser, durante o século XX no Brasil, um Estado empresário.
Não havia espaço para questionar se havia sistemas de governança, se havia sistemas de eficiências econômicas no processo produtivo estatal. Essa pergunta começa a ser importante a partir do final do século XX. Recentemente, foi editada, inclusive, a Lei de Responsabilidade das Estatais, a Lei 13.303, que pretendeu trazer uma legislação muito já aplicada no setor privado ao âmbito das estatais. Questões como governança, compliance, controle, menor indicação política, resultados, né, começam a ser interiorizadas pelas empresas estatais brasileiras, mas só agora no início do século XXI. Ainda é um desafio muito grande, porque muitas dessas estatais ainda não têm uma cultura própria de mercado. E aí a pergunta que se impõe: mas será que essas estatais têm que se adequar a essas estruturas de mercado? Será que essas estatais já não cumpriram um papel histórico extremamente importante no período em que elas foram criadas durante todo o século XX? Quantas e quais dessas estatais o setor privado já consegue fazer essa produção de bens e serviços para a sociedade? Então, todas essas discussões são feitas agora, especialmente num cenário fiscal restritivo em que nós vivemos, né, onde, inclusive, o recurso da alienação dessas empresas estatais é, inclusive, aventado para se amortizar a dívida pública brasileira, que é extremamente grande, que causa juros muito grandes para o orçamento pagar. Então, essa questão se impõe neste momento. E aí, no momento, professor Sérgio Nazaré, em que se decide pela privatização de uma empresa, como é que se dá esse processo e quais são esses tipos de privatização? Existem dois grandes grupos de privatização, entendendo privatização como gestão privada sobre negócios que estavam sob a condução pública. Vamos falar primeiro a venda de ações, que transfere o controle, o poder de decisão do acionista controlador público e repassa isso para o acionista privado. Ou seja, o acionista privado agora passa a deter o efetivo poder de dirigir aquele negócio, dirigir aquela empresa. Então, você tem, no primeiro momento, o setor de privatização da venda de ações ordinárias majoritárias, ou seja, metade mais uma das ações ordinárias, elas permitem o efetivo controle da gestão do negócio. E tem, do outro lado, as concessões, que são explorações durante um horizonte de tempo pré-estabelecido, normalmente longo prazo, 20, 30 anos, de bens públicos. Um exemplo mais característico que nós temos são as estradas, portos, aeroportos, rodovias, esse negócio todo. A transferência de um ativo público para um ativo privado tem que ser balizada por indicadores que mostrem o que a gente chama muito em finanças, ganhos de sinergia. O que é isso? A empresa tem a sua rentabilidade, tem a sua estrutura de capital, tem as suas receitas. Tudo isso vai ser estudado se, no futuro, nos próximos exercícios, o comportamento dessas receitas, custos e despesas vai ser alterado para melhor. E aí tem dois ganhos muito importantes. Ou eu vou implantar um processo novo nessa empresa, vai possibilitar a redução de custos, ou esse processo novo vai propiciar o aumento da escala. Se for conjunto, melhor ainda. Então, quem for estudar o processo de aquisição de uma empresa dessa vai ter que comprovar para a sociedade que, ao adquirir, ao transferir do setor público para o setor privado, essa atividade vai melhorar. Seja através de um custo menor, que possa significar um preço menor para o consumidor, seja através de uma escala maior, que possa, inclusive, significar novos e mais mercados para a exploração desse negócio. Esse é um ponto muito importante, que, em teoria econômica, a gente separa assim. Tem um lado macro da privatização, que é todo esse lado fiscal, foi muito bem colocado aqui pelo Rui. Mas tem um lado microeconômico que vê a firma e o consumidor melhorando no futuro em relação ao desempenho passado. A firma com maior eficiência e o consumidor, ao receber produtos e serviços, melhores do que aqueles que ele recebia antes. Se essa equação fechar, a equação de privatização deve ser feita. Se essa equação não fechar, não conseguimos enxergar ou viabilizar os ganhos para o consumidor final, o modelo tem que ser revisto. Tem que ser reestudado, tem que ser aperfeiçoado. Algum outro tipo de equação tem que ser encontrada, seja pela manutenção da exploração no setor público, com novidades, com coisas aperfeiçoadas, seja por estudar a forma de transferência para o setor privado. Um método importante, que é muito divulgado hoje em finanças, e aí vem uma modificação muito grande do século passado para esse século do XXI, é que nós temos na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários,
vários estudos de ofertas de ações, de ofertas de debêntures, ou seja, captação pelas empresas, que mostram que o vigor do mercado por fornecer capital para as empresas, neste momento, é muito diferente daquele que foi observado no século passado. Hoje nós temos estudos disponíveis no site da CVM de empresas que foram vendidas, que tiveram processo de aumento de capital, que tiveram processo de aumento de endividamento, muito ricos de informação, que possibilitam o debate para os agentes formadores de opinião nesse processo, balizarem suas decisões e até comunicarem. Você pode pegar uma empresa que teve um processo de aumento de capital, que teve um processo de emissão de dívida, e falar assim, olha, nesse processo aqui o custo foi esse, o parâmetro utilizado de medida foi esse aqui, e comparar com esse processo de privatização agora. Está muito mais rico o processo de informação, isso apenas no sentido de evolução. Os mercados de capitais cresceram bastante, a substituição de instrumentos privados de captação pode ajudar muito a busca de eficiência dos negócios das empresas privatizadas. Ou, o contrário, pode também auxiliar o governo a manter essa atividade de forma mais eficiente. A dificuldade que o governo vai ter é em relação à situação fiscal em que ele se encontra. Como é que ele consegue captar recursos numa empresa estatal e não afetar a sua equação fiscal, que já está com complexidade de patamar muito difícil de ser administrada? Esses são os pontos que o cenário atual pode melhorar bastante essa discussão. A sociedade tem muito mais informação, por exemplo, do que teve na época de 90, quando o número de operações de privatização foi bastante grande. O Brasil teve até um destaque em relação, por exemplo, à Europa, onde a Grã-Bretanha fez um processo muito grande de privatização. O Brasil, naquele momento, motivado também por um ajuste fiscal, fez um processo de venda de empresas muito grande. Hoje, graças a melhorias de processo de avaliação e de informação, nós podemos, quem sabe, fazer um processo melhor. Professor Rui Pistelli, quando a privatização não dá certo? É preciso entender que a desestatização se dá no campo de atividades ou econômicas ou serviços públicos prestados pelo Estado. Quando estamos no âmbito da área econômica, é importante dizer isso. O próprio artigo 173 da Constituição Federal diz que a atividade econômica no Brasil pertence ao setor privado. Somente na exceção o Estado pode exercer como agente econômico uma atividade econômica, nos casos elencados no artigo 73, relevante interesse coletivo, segurança nacional e nos casos expressamente autorizados pela Constituição. Eu entendo que as estatais econômicas é muito difícil eu enquadrar nesses requisitos do artigo 173 da Constituição. Talvez meia dúzia de estatais que atuem na área econômica contemplassem a observância dessas exceções constitucionais. A questão fica um pouco mais delicada quando a gente trata de serviços públicos, né? Os serviços públicos, eles não precisam necessariamente ser desqualificados como serviços públicos. Aí vem uma opção da lei de desestatização. A concessão dos serviços públicos. Eu mantenho a titularidade com o Estado, mas a atividade, o exercício dela, passa por um processo de licitação para que um parceiro privado o faça. É como tem sido já feito de há muito tempo na área de portos, aeroportos. O serviço público continua de titularidade do ente. Então, vejam, é um resguardo, entendo eu, para essas atividades em que o Estado exerce serviços públicos, tá? Que o processo seja dado num segundo momento em relação às empresas em que o Estado exerce atividade econômica. Se eu pudesse pautar um processo de desestatização, eu visaria primeiro as estatais que exercem atividade econômica. Num segundo momento, em relação aos serviços públicos, eu tenderia a optar por uma linha muito mais de concessão e permissão de serviços públicos, justamente por esse problema. Se o setor privado maciçamente não conseguir prestar aquele serviço público, o Estado ainda continua sendo o titular dele e tem como se reorganizar relativamente rápido. Tá? Um problema que não acontece com as atividades econômicas. Eu não vejo realmente mais espaço no cenário administrativo brasileiro para estatais que exercem atividade econômica. Por quê? Em não se concretizando todos os resultados possíveis para isso, tá? O governo, ainda titular daquele serviço público, poderia retomar essa atividade e rapidamente poderia criar aí uma estatal, novamente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é importante dizer, e isso eu quero frisar, que a execução de uma atividade econômica e muito mais de um serviço público não é uma garantia
de prestação de serviços e de boa qualidade de serviços para o cidadão. O que vai garantir uma boa qualidade desse serviço para o cidadão é a regulação que o Estado vai fazer dessa atividade, que vai garantir que esses serviços sejam prestados de boa qualidade, quer por entes públicos, estatais prestadores de serviços públicos, quer por empresas privadas. Não é o tão só fato de termos uma estatal que presta serviços públicos que dá qualidade a esses serviços públicos. Se eu tiver uma regulação forte, firme do Estado, técnica, sem nenhuma indicação política, eminentemente técnica, as empresas privadas, se submetendo a essa regulação, têm muito mais chance desse processo de prestação de serviços públicos não causar trauma na sociedade. Ok. Eu peço licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo, a gente volta já já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é privatização. Professor Sérgio Nazaré, eu volto com o senhor então. Uma pergunta muito importante. O desabamento da barragem de Fundão seria um reflexo negativo da privatização? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da gestão mais focada em diminuir os custos e qual é o risco que a população sofre com isso. Acho que tem um ponto muito importante, não só na privatização, mas no avanço do processo econômico, na gestão privada dos negócios, que é a gestão de riscos. Apesar de indicadores de desempenho empresariais de empresas privatizadas mostrarem em estudos acadêmicos melhora, retorno sobre capital, desempenho econômico, aumento de receitas, aumento de valor de ação, todos são indicadores positivos resultantes da privatização de 90. A gestão de riscos ainda se reveste de uma complexidade muito grande. Houve grandes avanços assimilados a partir das crises internacionais. Vamos lembrar de casos de Enron, de casos de WorldCom. As empresas de auditoria tiveram que separar, fazer o seu famosa divisão de território entre a atividade de consultoria e atividade de auditoria. O caso mais evidente que tivemos foi o caso da Arthur Andersen, que separou, deixou de atuar como consultoria, foi só para a auditoria. Mas existe uma figura muito importante que foi colocada recentemente, a partir de crises, e se tivesse sido melhor utilizada, no caso da Vale, talvez tivesse evitado que aquele tipo de barragem de baixo custo econômico, mas de chance de risco maior do que as alternativas que foram colocadas nos relatórios de verificação posteriores ao desabamento, talvez se tivéssemos o conceito dos órgãos de acompanhamento do desempenho empresarial, adicional aos agentes reguladores, né? Um papel um pouco mais efetivo, aí eu falo assim, a força da auditoria, a força dos demonstrativos contábeis está mostrando efetivamente o maior poder de comparação entre o custo efetivo que aquela empresa grande, Vale do Rio Doce, tem aqui no Brasil e que seus competidores internacionais, porque nós não temos um competidor no mercado do mesmo tamanho dela, portanto não conseguimos enxergar e entender qual era o nível de risco que estava colocado ali dentro. E outra coisa muito importante para colocar é o que recompensa uma boa gestão. Se olharmos os indicadores de performance dos executivos da Vale do Rio Doce, vamos ver uma concentração desses indicadores em performances financeiras, o retorno para o acionista. Deixando um pouquinho de lado o retorno operacional. Ora, se nós formos voltar aos escândalos econômicos, né, do início da década passada, que ficaram famosos e resultaram na Lei Sarbanes-Oxley e na parte do COSO, que é toda a parte de controle de processos internos, nós vamos ver a importância do acompanhamento do processo operacional na mesma medida dos indicadores financeiros. Então, acho que essa é uma lição muito importante. Recompensas de executivos devem ser ditadas apenas pelo retorno proporcionado ao acionista ou tem que considerar também métricas e desempenhos operacionais que garantam a segurança e um termo muito importante que existe ao longo do tempo, que é a sustentabilidade do negócio. Hoje, governança corporativa se discute muito, 3 letrinhas muito importantes: meio ambiente, o social e a governança. Ora, a Vale do Rio Doce tinha um processo de governança moderno, eficiente, se adequou a princípios contábeis e financeiros internacionais, tinha um lado social que ela desempenhava com adequada comunicação, mas como fomos ver sustentabilidade, esse parâmetro, é claro que depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho, a gente verifica que eles estavam deficientes. Portanto, há que se preparar, empresas de boa governança, são empresas que estão aliando essas 3 letrinhas,
tá? ESG, que a tradução é do inglês, está comum no mercado se falar nas 3 letras em inglês e não em português, peço desculpas, mas essas 3 são muito importantes e eu acho que esse é o ponto. A métrica de desempenho de uma empresa é somente financeira ou ela vai além? Vai ao encontro de partes interessadas que querem saber, sim, da sustentabilidade e da não ocorrência de risco humano nesse processo. Ok. Professor Rui Psitelli, a questão trabalhista também é uma grande preocupação, né? Como é que fica a segurança do trabalho para as pessoas que estão, seja empresa pública, enfim, eu queria até que você entrasse nessa diferenciação, né? Uma empresa pública ou algum outro tipo de empresa estatal, quando passar por um processo de privatização, o que acontece com os funcionários, com os servidores ou com os colaboradores? Veja, quando a gente fala então de desestatização, a gente necessariamente, até por força do artigo 173 da Constituição, está falando de um regime privado que o Estado atua no mercado. E o Estado, para atuar num regime de mercado, o artigo 173 veda que ele tenha benefícios não extensíveis aos demais agentes de mercado. Ora, é o regime de direito privado que o Estado veste para entrar no mercado, tanto exercendo atividade econômica quanto prestando serviços públicos. E na estrutura do direito administrativo, só as entidades regidas pelo direito privado que podem fazer essa atividade, atuar no mercado como se agentes privados fossem, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as chamadas estatais. As chamadas estatais, elas têm um regime de direito privado, sim, mas com muitos condicionantes constitucionais. Elas têm que fazer concurso, elas têm que fazer licitação, porque são ordenamentos do capítulo da administração pública da Constituição. Todavia, elas não se desnaturam da qualidade de direito privado. E se não fosse assim, não seria possível, diante do comando do artigo 173 da Constituição, elas atuarem no mercado sem benefícios em relação aos demais agentes de mercado. Logo, elas vão no regime de direito privado. Faz parte desse regime de direito privado a relação trabalhista, a relação de emprego. Sim, quem trabalha numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública fez concurso público. Sim, porque isso é comando constitucional. Todavia, esses trabalhadores não são servidores públicos. Eles não fazem parte do regime jurídico único previsto no caput do artigo 39 da Constituição. Por isso, eles são, inclusive, chamados de empregados públicos. A relação deles é seletista. Eles têm carteira de trabalho e eles têm fundo de garantia. Nunca o Estado brasileiro prometeu a esses trabalhadores estabilidade. Não há nenhum ordenamento jurídico que preveja isso. Porque se fosse assim, inclusive seria inconstitucional, pelo comando do artigo 173, de que essas empresas não podem atuar com questões diferentes das questões de mercado. Então, se a gente pegar a reforma, já que foi feita na legislação na década de 60, quando foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, até então os trabalhadores da área privada tinham estabilidade com 10 anos de trabalho. Quando então foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para justamente compensar que se as pessoas fossem demitidas nesse regime privado, elas tivessem um fundo que lhes garantisse uma sobrevivência durante alguns meses da sua vida, até uma eventual recolocação. Esses trabalhadores empregados públicos que não são servidores públicos das estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, eles têm uma relação seletista e têm uma relação de fundo de garantia. Logo, em havendo a desestatização dessas empresas públicas, vai haver a rescisão dos seus contratos de trabalho com todos os direitos trabalhistas daí decorrentes, inclusive fundo de garantia, demais multas contratuais, como se um trabalhador privado fosse. Isso é uma questão importante de colocar, porque o regime jurídico desses trabalhadores, ele prevê essa compensação, que é o fundo de garantia. Se você pegar, por exemplo, um servidor público que fica 40 anos no regime jurídico único, o dia que ele se aposenta, ele leva 0 de compensação indenizatória, porque ele teve a estabilidade própria do regime jurídico único. Este é um sistema aplicável aos servidores da administração direta e indireta, autárquica e fundacional. Os trabalhadores empregados públicos das estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, têm outro regime. A despeito de terem que fazer concurso por previsão constitucional,
O Estado brasileiro, o sistema constitucional brasileiro, nunca os prometeu estabilidade. Pelo contrário, paga a eles a compensação indenizatória de fundo de garantia mensalmente nas suas contas de fundo de garantia. Então é importante que as pessoas entendam, né, que não se trata do caso da pessoa que fez um concurso para uma entidade pública, um regime jurídico único, e será demitida. Não. São trabalhadores que são regidos pela CLT, que têm a devida compensação indenizatória do fundo de garantia, que, tendo esses contratos reincididos, vão fazer jus a essa compensação com todas as multas daí decorrentes. Tá certo. Bom, o nosso tempo terminou. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada, professor Rui Pistelli. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanhou o nosso fórum de hoje. O fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo!